Bom dia, pessoal. Nós vamos aqui fazer uma revisão dos conceitos que nós aprendemos até o momento nesse curso, resolvendo de forma detalhada e extraindo todas as dúvidas que estiverem sendo surgidas no processo de observação, de apreciação desse vídeo, beleza? Vamos lá, resolver os exercícios. O primeiro exercício aí que nós tínhamos nessa revisãozinha, ele indicava o seguinte, né? Ele menciona a seguinte: a lei de Boyle, né, estabelece que quando uma amostra de gás está comprimida a temperatura constante, a pressão e o volume satisfazem uma equação dada da seguinte forma: PV igual a alfa, onde esse alfa aqui é uma constante. Mediante disso, ele dá alguns dados aí. Supõe que em um certo instante, e é necessário que nós coloquemos esses dados, volume igual a 600 centímetros cúbicos, que a pressão seja de 150 kPa, 150 kPa. Ele informa também que nesse dado instante a pressão cresce a uma taxa de 20 kPa por minuto. Importantíssima essa informação, quando ele fala a pressão cresce a uma taxa. Então, ao mencionar taxa, nós já temos que implicitamente pensar numa derivada. Tem uma taxa de 20 kPa por minuto. A outra maneira de você identificar é pela própria grandeza envolvida aqui, ó, quilopascal, unidade de pressão por unidade de tempo. Ele quer saber a que taxa está decrescendo o volume. Então, ele quer saber o dV/dt. Ele quer saber a que taxa está decrescendo o volume. Ele já está implicitamente também dizendo para nós que a resposta vai ser um valor negativo, porque ele está mencionando que está decrescendo esse volume. Bom, o ponto de partida é o uso dessa relação aqui, que em conformidade com esses dados vão te produzir a resposta do problema. E aí a ideia é a seguinte: nós vamos usar um conceito bem simples de derivada. Vamos pegar aqui o nosso apagador, né? Vamos usar um conceito bem simples de derivada, que é da derivada do produto, identificando que no processo aqui você vai diferenciar implicitamente esses termos em relação ao tempo. Então isso indica que aqui, eu derivando o lado esquerdo, eu pego o primeiro pela derivada do segundo, dV/dt, aqui está implícito, mais a segunda, V pela derivada do primeiro, dP/dt, e isso, claro, tem que ser igual a alguma derivada aqui do lado direito, porque se você deriva do lado esquerdo, você também deriva do lado direito. Se você integra, aqui a gente vai integrar, nós veremos isso mais adiante. Se você soma um tomate aqui, você vai ter que somar um tomate também desse lado. Então, se você deriva uma constante, derivada é zero. E aí você está com um problema basicamente resolvido, porque a sua incógnita está aqui. Você vai isolar ela, o dV/dt, está aqui, e do lado direito você passa o restante. Então o V dP/dt vem para cá negativo, vai mudar de sinal, e o P que está multiplicando aqui passa para cá também sendo dividido, então ele vem para cá abaixo do V. E daí é só você fazer uso dos dados e aplicar a resolução. Então, fazendo isso, agora nós podemos apagar aqui. Nós teremos aí menos 600, que é o volume, a pressão é 150 kPa e o dP/dt que foi nos informado aí é de 20. Então, vezes 20. Fazendo as contas aqui, cancelando zeros com zeros, né? 0 com 0, você vai ter 2 vezes 600, 3.200, que por 15 vai dar aí menos 80 centímetros cúbicos, que é a unidade, por unidade de tempo, que é minuto. E aí você finaliza o primeiro exercício bem tranquilo, suave. A ideia aqui é apenas você derivar a função do lado esquerdo, do lado direito e aplicar os dados, que não tem mistério. E aí está resolvido. Decrescente a 80 centímetros cúbicos por minuto. Beleza? Vamos lá para o exercício 2. Exercício 2, ele dá uma função para a gente aí que tem
perfil exponencial, né, no exercício 2. Ele menciona o seguinte para a gente, olha, tem uma função aí que é usada para modelar a concentração de uma droga, né, na corrente sanguínea. Né? E ele dá essa função, uma função do tempo de concentração, com um produto de um alfa, que ele menciona aí no enunciado que é uma constante, e multiplicando aqui a exponencial de menos a associada a t, menos e a menos bt, onde também a e b são constantes. Nessa função, ele quer que a gente resolva três coisas. Primeiro, mostrar que o limite dessa concentração a partir do instante t tendendo ao infinito é igual a zero. Isso é um resultado que naturalmente a gente tende a atingir, até entender de forma intuitiva, porque você você insere uma droga na corrente sanguínea, glicose, por exemplo, qual é a tendência da concentração à medida que o tempo passa? Ela desaparecer, ela se extinguir, ou seja, ficar próxima de zero. O que eu quero mostrar no item A é isso. No item B, ele quer que eu encontre a derivada, para identificar qual é a taxa segundo essa droga está concentrada na corrente, né? E quando ela é eliminada na circulação no item C. Ou seja, quando que essa taxa é igual a zero. Bom, então no primeiro caso aqui, nós vamos calcular o limite. E aí a ideia não é difícil de explorar. Você está observando que o limite é de t tendendo ao infinito, então você só tem o t atribuído aqui nessa expressão. Uma estratégia que é sempre interessante é você inverter a base para entender melhor o comportamento dessa exponencial. Então você inverteu a base, 1 sobre e, o e que é negativo muda de sinal, fica positivo. Aqui você faz a mesma coisa, 1 sobre e, aqui o bt está negativo, torna-se positivo, fecha o parênteses e aí fica tranquilo para você resolver. Por quê? Porque à medida que o t explode, essa exponencial vai ficando cada vez maior. Como esse elemento aqui é constante, isso aqui vai se aproximar de zero. Acontece a mesma coisa com isso. Zero multiplicado por qualquer coisa vai ser igual a zero. E aí você matou o item A. Vendo? A grande sacada aí foi você fazer a inversão da base, escrevendo ela, mudando de sinal, tornando ela positiva, porque dessa forma fica muito mais simples analisar o comportamento do limite quando ele tende a valores cada vez maiores. Essa é a ideia. Bom, no item B, ele quer que eu encontre o C' de t, a taxa segundo a qual a droga é eliminada na circulação. Ele quer que eu calcule o C' de t. Em outras palavras, eu tenho que derivar essa função. Derivar essa função não é algo difícil. Eu preciso lembrar de uma regra que nós explicamos, que é a regra da cadeia, porque você tem uma função composta aqui no processo, principalmente aqui no uso da exponencial associada a uma função de primeiro grau. Então, o caminho aí é você resolver a função usando a regra da cadeia. Se você usar um exemplar dessa regra da cadeia aqui, você sabe que vai acontecer o mesmo processo do lado direito aqui do sinal de menos, porque a função tem o mesmo aspecto. Então, qual é o caminho aí? Você poderia, dessa função original, separar essa função. O alfa é uma constante, como está atrelada tudo aqui na multiplicação da derivada, ele vai se repetir. Ele seria apenas zero quando eu derivo se ele tivesse solto. Então eu vou usar essa função aqui, vou chamar por enquanto ela de f, exponencial de menos a t, e vou derivar ela. Né? Sempre lembrando que isso aqui faz parte do processo como um todo, que é a derivada da consideração. Normalmente a gente usa o u para identificar essa função. Então, meu f fica provisoriamente escrito como e elevado a u. Então, é aqui que eu vou fazer o uso da regra da cadeia. Então, quando eu fizer uso aí desse caminho, fazendo aqui em cima, eu tenho o seguinte, olha, que o meu f', ou o meu df dt, como queira, ele é o produto da derivada do f com relação a u pela derivada do u em relação a t, que é o que eu tenho aqui.
Seguindo essa estratégia, a derivada exponencial é a própria exponencial e a derivada de menos a t é, nesse caso, menos a. O a é uma constante. Então, reescrevendo com o sinal de menos à frente, você teria menos a vezes elevado a u. Mas, como a variável original é menos a t, então ela fica reescrita nessa forma. Isso indica, então, que essa derivada do f que nós criamos aí, essa do e a menos a t, é isso. E agora nós podemos, inclusive, já expressar a resposta desse problema. Por quê? Porque, como eu comentei, o alfa é uma constante, eu repito. A derivada desse cara nós acabamos de encontrar, é menos a exponencial de menos a t. O e menos bt tem o mesmo perfil, então é na verdade a mesma coisa trocando a pelo b. Então ficaria menos b exponencial de menos bt. Com esse sinal de menos aqui ele vai se tornar mais, repito, b exponencial de menos bt. E aqui eu tenho a derivada sendo concluída. Então isso daqui representa a taxa segundo o qual a droga vai ser eliminada na circulação. Bom, no item C, ele pergunta quando que essa taxa de eliminação vai ser igual a zero, ou seja, quando que essa taxa vai ser extinta, né? Essa taxa vai ser zerada. É isso que ele quer saber. Então eu vou pegar isso que nós acabamos de resolver e igualar a zero. Essa que é a ideia. Bom, então vamos lá. Aqui então eu vou ter o alfa menos a t mais b exponencial de menos bt igual a zero. Que é um processo que eu vou fazendo de forma lenta, né? Passo a passo, sem muita pressa, para não ter nenhum problema na resolução. Então o que eu faço? Eu quero encontrar, na verdade, o t. É quando? Tempo. É isso que ele quer. Eu vou tirar o t daqui de forma deliberada? Não, vamos fazer tudo passo a passo. Então, a primeira coisa, o alfa está multiplicando, passando por zero para cá, ele vai ser zerado. Então, você vai ter menos a exponencial de menos a t mais b exponencial de menos bt. E isso aqui é igual a zero. Daqui você pode isolar o a, jogando ele para a esquerda, para a direita, perdão. B exponencial de menos bt igual a exponencial de menos at. Olha lá, nós começamos a limpar a expressão. Daqui você tanto faz, pode passar o b sendo dividido aqui, o a dividindo o b dividindo o a, tanto faz, você vai chegar no mesmo lugar do mesmo jeito. Então, se eu escrever aqui b sobre a, então eu vou ter aqui exponencial de menos bt igual a exponencial de menos at. Aí eu faço a mesma coisa com o exponencial. Está multiplicando, vem para cá dividindo. Aí se eu faço isso, eu tenho b sobre a igual exponencial de menos at dividido pelo exponencial de menos bt, tá vendo? Como eu estou com divisão de potência de mesma base, vou colocar certinho aqui na mesma linha. Como eu estou com divisão de potência na mesma base, eu repito a base, faço o que? Com expoente e subtraio, que é o que a gente aprende lá na matemática básica. Então daqui eu tenho o seguinte, que b sobre a é igual a exponencial de menos at menos com menos mais bt. E estou chegando. Eu observo que o t é comum, então posso colocar ele em evidência. Então eu vou ter elevado a t b menos a. b vezes t positivo, t vezes a negativo. Por fim, como nós aprendemos lá nas aulas relativas a crescimento e decaimento exponencial, em muitos momentos nós precisávamos passar o ln para aniquilar lá a importância, né, a contribuição da exponencial. Esse momento é agora, porque aqui eu tenho exponencial, então jogo de ambos os lados ela. Então o ln aqui, ó, ele vai pegar todo b sobre a,
tem que tomar esse cuidado. E aí eu faço a mesma coisa aqui, ln da exponencial de t b menos a. Ao fazer isso, eu cancelo, né? Cancelo aqui o meu ln com a exponencial, e aí eu tenho ln de b sobre a igual a t, que multiplica b menos a. Finalmente, quando eu consigo isolar o meu t, eu chego na resposta que eu quero. Nós queremos, na verdade, nós queríamos chegar, que é escrever o tempo t como sendo a razão do ln de b sobre a pela diferença b menos a. E isso aí finaliza o exercício 2, né? E o item C, esse item C é o mais trabalhoso, né? Necessita aí de recursos algébricos, mas recursos que nós já conhecemos, né? Fazendo com calma, você resolve ele sem muitos dramas, né? Beleza? Então, feito aí o exercício 2, vamos agora para o 3, né? Exercício 3, que é um exercício aí que nós estamos trabalhando com taxas relacionadas. Então, o que ele está falando? Está vazando água de um tanque cônico invertido. Lembra dos problemas de taxas relacionadas? Em muitos casos é interessante fazer a descrição. Então, tem um tanque circular invertido, dessa forma, está vazando água a uma taxa de 10 centímetros cúbicos por minuto, né? 10.000 centímetros cúbicos por minuto. Vou colocar aqui. Isso, está vazando. Vou até colocar aqui para identificar que está escoando, né? Bom, ao mesmo tempo está sendo bombeada água para dentro. Então tem um processo de escoamento, vazamento e um processo de bombeamento a uma taxa constante. Então, vou chamar de C, né? O bombeamento. Bombeamento, já que ele está dizendo que é uma constante, então vou chamar aqui por um grande C, está sendo bombeado, bombeamento. O tanque tem dimensões aí de 6 metros de altura, ele menciona isso aí, 6 metros de altura e 4 metros de 6 metros de altura e diâmetro no topo de 4 metros. Então tem um diâmetro aí de 4 metros. É isso que ele está mencionando. Beleza? Bom, se o nível da água está subindo a uma taxa de 20 centímetros por minuto, aí nós vamos criar uma variável, porque você está entrando água aqui, está saindo, mas está entrando também. Se o nível da água estiver subindo, né, vamos supor que esteja aqui, a uma taxa de 20 centímetros por minuto, mais uma vez a palavra taxa aí na jogada, ó, 20 centímetros por minuto. É isso que ele está mencionando. E a altura da água for 2 metros, então quando H for 2 metros, também está mencionando, ele quer saber a taxa segundo a qual a água está sendo bombeada dentro do tanque. Então, ele quer, na verdade, encontrar esse cara aqui, ó, é o C, ele que vai ser a nossa incógnita nesse processo, é isso que a gente precisa calcular. Esse exercício é uma variação de algo que nós já fizemos. Tomar cuidado aqui com algumas coisas. Aqui no enunciado a gente já percebe que eu estou trabalhando com unidades diferentes. Olha aqui, ó, a taxa em centímetros por minuto, a altura em metros. Tem que ocorrer uma conversão. Olha aqui, ó, centímetros cúbicos por minuto. Então temos que trabalhar numa mesma unidade. Aqui o que parece ser mais tranquilo é você fazer a conversão de que está em metros para centímetros. Porque você já tem isso aqui em centímetros por minuto, a taxa de vazamento em centímetros por minuto, então fica mais fácil calcular o bombeamento em centímetros cúbicos por minuto. Bom, segunda coisa que a gente precisa é estabelecer as equações para resolver esse problema. Então, a fórmula do volume de um cone invertido tem que ser dada para vocês, 1/3 de πr ao quadrado h, essa é a fórmula do volume de um cone. E aqui eu já encontro o meu primeiro probleminha, né? Porque eu tenho uma função de duas variáveis e eu preciso encontrar em termos de uma única variável.
Então, dependendo do problema, quando esse tipo de informação ocorrer, você vai recorrer a ele, ao diagrama, ao desenho, e tentar tirar desse desenho alguma propriedade que para você seja útil na resolução desse probleminha. Então, num exemplo dessa natureza, explicamos que a simetria é fundamental para você resolver. Por quê? Se eu passo uma reta pontilhada aqui pelo centro desse cone e eu analiso a seção transversal desse cone, eu vou observar que existem, na verdade, dois triângulos aqui, ó, retângulos. Por que eu menciono isso? Porque eu vou usar uma outra coisa que nós comentamos aí, que é a semelhança de triângulos, com base nessa simetria. Semelhança de triângulos, vou colocar assim. E aí eu observo o seguinte, que essa semelhança é possível ser gerada, porque você tem a altura do cone, que é 6, o diâmetro você tem, naturalmente você também tem o raio. Se o diâmetro é 4, o raio é 2. Então isso está associando a quê? Ao raio de expansão dessa estrutura, à medida que você vai jogando água e ela vai saindo, e a altura que vai se elevando nesse processo. Então disso nós podemos tirar o seguinte, a relação de proporção em que R está para H, assim como 2 está para 6. Aqui não há necessidade de fazer conversão de unidades, porque você vai aniquilar elas aqui no processo, vai virar dimensional. Então você joga o H aqui para a direita, então você tem R igual a 2/6 de H, que simplificando dá H sobre 3, dividindo ambos por 2. Então esse H sobre 3, que é o R, eu vou usar onde? Para substituir aqui, ó, nesse dado que eu tenho. E aí você vai observar mais uma vez que o problema envolve uma taxa relacionada, porque você tem uma taxa aqui envolvida, tem uma taxa que você quer encontrar, que é o C, está implícito eu escrever C, mas se está bombeando, se está escoando também está entrando água, uma taxa. E claro, daqui quando eu fizer a substituição eu posso obter uma terceira taxa. Então, no primeiro passo, eu vou fazer a substituição de R por H sobre 3. Então, eu venho com π sobre 3, repito o H, aqui, ó, esses dois, π, 3 e H, e no lugar do R, vou colocar aqui, ó, em destaque, e vai ficar H sobre 3, e tudo isso elevado ao quadrado, devido à fórmula que eu tenho aqui. Quando eu faço isso, então, meu volume vai ficar escrito como π, H ao quadrado vezes H vira H ao cubo, e 3 ao quadrado vira 9, que ao multiplicar por 3 vira 27. É isso que gera. Então daqui eu tenho agora o volume em função de uma variável apenas, e eu posso agora derivar. Então quando eu fizer isso, o meu dVdH vai ficar escrito como 3π, né, 3hπ, tanto faz, ao quadrado sobre 27. E isso me retorna π h ao quadrado, simplificando 3,27 por 9. Certo? Eu poderia escrever o V em função do R, mas como a minha incógnita envolve o H, então é em termos dele que nós vamos executar esse processo. É isso que nós vamos fazer a partir de agora. Então vamos lá. Então daqui eu tenho agora o seguinte, né? Que por taxas relacionadas nós aprendemos, né, que a taxa de variação desse volume em relação ao tempo é na verdade o quê? A diferença do que está entrando, está bombeado, pelo que está saindo, correto? O que está saindo são os 10.000 centímetros cúbicos por minuto? Tá. Por que aqui, mais uma vez, eu tenho uma taxa relacionada? Porque o dV/dt, que é essa diferença do bombeado pelo escoado, é quem? É o dV/dH, que nós acabamos de encontrar, pelo dH/dt, que foi informado para a gente. Olha aí, ó, as taxas relacionadas aqui. Então é nesse processo que eu vou resolver o problema. Porque esse dado nós acabamos de gerar, esse o enunciado nos dá, e aqui dentro à esquerda você tem a incógnita que eu quero atingir.
É isso que nós vamos fazer agora. Então daqui, né, substituindo os dados que eu tenho, você vai ter lá, ó, C menos 10.000 igual dVdh, que é π. Aí o H já vou converter esse cara aqui, ó, para centímetros, então vai ficar 200 π H ao quadrado sobre 9 e o dH dt que vai ser 20, vendo? Tudo na mesma unidade. Daí, rapaziada, daqui para frente é só fazer conversão, né? Então C é igual a 10.000, que agora passa aqui positivo, e aqui você vai ter, aí usando a calculadora fica tranquilo, mas vamos abrir um pouquinho aqui. 200 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 10 ao quadrado vezes 20, correto? Só abrir aqui em notação científica. E fazendo isso, mais adiante, eu tenho que C vai ser igual a 10.000 mais 2 ao quadrado, 4 vezes 20, 80. Vai ficar 80 vezes 10 à quarta, ou, se eu preferir em notação científica, 8 vezes 10 à quinta sobre 9 π. Isso daqui já é o resultado que eu estou atingindo, centímetros cúbicos por minuto. Se eu quiser ter uma dimensão, né, mais visualizável, né, vamos colocar assim, eu uso uma calculadora. Então, se a gente usar uma calculadora aí, vamos pegar esses dados, 10.000 mais, abro parênteses, 8. Calculadora científica do tipo Cássio já resolve. 8 ESP 5, né? Shift ESP para fazer o π, divide isso aqui por 9. Então, você vai ter aí um valor aproximado, né, de bombeamento de 289.252 centímetros cúbicos por minuto. E isso aí finaliza para a gente, né, o exercício 3 dessa lista que nós acabamos de resolver. Beleza? Envolve taxas relacionadas, então está aí finalizado. É um exercício que exige um pouco de raciocínio, sobretudo na questão da descrição da figura, que ela é fundamental, e também na conversão das unidades. Fazendo isso, não tem muito mistério não. Resolve razoavelmente bem. Agora nós vamos para o exercício 4, que normalmente nessa revisão representa os exercícios mais longos, tá? Que são os que envolvem aí teste de derivada primeira e segunda e a natural observação de um gráfico dessa função. Por quê? Porque envolve muitos passos para a resolução. Mas estamos aqui para resolvê-lo e tirar essas dúvidas que forem surgindo. Então o exercício 4 aí, ele subdivide-se em dois itens. Um item A, onde ele dá uma função y igual a x à quarta menos 6x², e um item B que nós falaremos mais adiante. O que ele quer? Esboçar o gráfico da curva, encontrando aí os intervalos onde a função cresce, decresce, valores de máximo e intervalo de concavidade e pontos de inflexão. Então vamos lá, é uma série de passos, é um algoritmo para a resolução desse processo. Primeira coisa, eu derivo. Derivei 4x3 menos 12x. Segundo, encontro os pontos críticos, que são obtidos quando y é igual a zero. Então eu venho aqui e faço 4x3 menos 12x igual a zero. Daí eu observo se é possível colocar termos de evidência, para ficar mais fácil a observação. Vamos fazer separando aqui, né, nesse nosso mini quadro. Então você vai ter o 4 sendo colocado em evidência, porque ele é múltiplo aqui comum, e na variável eu jogo x, que é a mais baixa comum aqui. Então aqui eu tenho um x2, 4x vezes x2 dá x3, e aqui eu tenho 3, e isso tudo é igual a zero. Então, quando que essa derivada vai ser zero? Quando isso for zero, ou seja, quando x for zero, ou quando o que está aqui dentro do parênteses, x² menos 3, for igual a zero. Então isso aqui corresponde a x² igual a 3, que vai me retornar a raiz quadrada de mais ou menos 3. Então com isso daí, nós determinamos
três números críticos, x igual a zero e x igual a mais ou menos a raiz de 3. Então nós já temos aí uma ideia de como nós vamos começar a montar o que agora? Aquela tabela que identifica onde que a função cresce e decresce quando nós aplicamos o teste da derivada primeira. Essa que é a ideia que nós vamos começar a executar agora. Então vamos lá. Então, nesse processo aí, o que eu preciso fazer é definir o intervalo, e colocar as funções envolvidas no processo, para que a gente consiga executar isso com, maestria. Então, vamos lá. Eu tenho um 4x, vou só escrever aqui, um x² menos 3. Essa função em específico ela é interessante porque você pode quebrar ela em duas funções de grau 1. Porque existe uma diferença de termos que pode ser escrito de forma quadrática. Ou seja, x² menos 3 é a mesma coisa que x menos a raiz quadrada de 3 por x mais a raiz quadrada de 3. Por que eu faço dessa forma? Porque fica muito mais fácil estudar o comportamento da função dessa maneira, analisando de forma mais discreta. Então são três funções envolvidas aí. Olha, eu tenho uma 4x, eu tenho um x menos uma raiz de 3 e eu tenho um x mais a raiz de 3. Aí eu vou ter o sinal do y' e aí eu vou ter o meu quadro acabando aqui para escrever a conclusão. Conclusão. Deixar assim, conclusão. Beleza? É isso que nós temos. Vamos separar aqui o quadro em termos das colunas para identificar qual é o comportamento em cada etapa. E aí, dentro do intervalo, nós vamos colocar lá os pontos críticos, Então, o ponto crítico mais baixo é menor que menos a raiz de 3. Depois eu tenho x, que tem que ser maior que menos a raiz de 3, até o outro ponto crítico que é 0. Depois eu tenho x maior que 0 e menor que a raiz de 3. E por fim eu tenho x maior que a raiz de 3. São esses intervalos onde nós vamos analisar essa curva aí em termos do crescimento e decrescimento. Feito isso, você vai lançar valores que estejam dentro dessas desigualdades e identificar qual é o sinal que ocorre. Por exemplo, o que é menor que menos a raiz de 3? Se você usar uma calculadora e não souber a dimensão do menos a raiz de 3, é em torno de menos 1,7. Então, menor que menos 1,7 pode ser, por exemplo, menos 2. Você pode pensar fazendo associação com gradiente de temperatura. O que é menor, menos 2 ou menos 3? Menos 3 não é menor, não é mais frio que menos 2? Essa é a ideia. Se você usar essa ideia mental, fica mais tranquilo para identificar. Então, se eu usar, por exemplo, menos 2, ao aplicar aqui, vai gerar um resultado do quê? Negativo. 4 vezes menos 2 é menos 8. Você não vai colocar menos 8, você coloca só o sinal, é só o sinal que eu quero analisar. Menos 2, se eu colocar aqui, vai manter negativo. E se eu colocar menos 2, vai manter negativo. Então, menos com menos é mais, com menos é menos. Sinal negativo indica que a função é decrescente. Ela vai decrescer para valores menores que menos raiz de 3. Entre menos raiz de 3, maior que x, menor que 0. Aí você pode pegar o menos 1. Menos 1 inteiro, porém maior que menos raiz de 3. Então, menos 1 aqui é negativo, aqui já vai ser positivo, porque a raiz de 3 em módulo é maior que o x em módulo quando ele é menos 1. Então, aqui vai ser positivo. Menos com menos mais, com mais, então a função aqui vai ser crescente. Maior que 0, menor que a raiz de 3, mesma coisa. 1 positivo é menor que esse cara, porém maior que 0. 1 positivo é positivo, aqui vai ser negativo, aqui é positivo, mais com menos, menos, com mais, menos, então a função aqui decresce, e aí maior que a raiz de 3 você pode usar um 2. O 2 aqui ele é positivo, 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 tudo positivo, então a função cresce. Então a sequência dela é decrescer, crescer, decrescer, crescer. É esse que é o padrão que nós vamos atingir.
Fez isso daí, e aí o que eu faço agora é verificar se daqueles 3 pontos críticos que nós geramos, eu posso classificá-los, alguns deles ali, como sendo de máximos ou mínimos absolutos, né? E aí, para fazer essa verificação, nós mostramos que era necessário fazer o quê? Derivar a função mais uma vez e aplicar os pontos críticos nessas derivadas. Dependendo do resultado positivo ou negativo, você tem uma indicação de máximo ou mínimo. Então vamos pegar a função que nós derivamos, y' lá, na derivada dava 4x3 menos 12x, nós derivamos, e aí eu vou derivar mais uma vez. Então y, duas linhas, então aqui vai ser 12x2 menos 2. E aí você vai aplicar os pontos críticos, que são 3, e identificando o sinal que vai ser gerado aí. Então y, duas linhas. Aqui eu vou colocar os 2 da raiz de 3 por um motivo bem simples. O x que eu tenho aqui está elevado à potência de expoente par. Então, independente do que aconteça com o sinal aqui, o resultado é sempre o quê? Positivo. Então, por esse motivo, para economizar tempo já. Então, quando eu jogo y' 0, ele retorna um valor negativo, né? Menos 12. E quando você joga aqui mais ou menos a raiz de 3, o 3 da raiz, o 2 da potência vai matar ele, então vai sobrar 3 vezes 12 dá 36, menos 12 dá 24. Positivo. Então, o que o nosso teste evidencia quando você chega num valor de derivada que é negativo? Se é negativo, está indicando lá naquela aula que a gente tratou sobre comportamento, né, da função, a derivada primeira e segunda. Quando a derivada segunda é negativa, então indica que você tem um máximo, e no caso positivo significa que você tem um mínimo. Essa que é a observação que a gente tem desse processo aí, o mínimo ABS, correto? Feito isso, o que a gente faz agora? Nós vamos construir um segundo intervalo que vai identificar agora onde que a nossa curva aí tem mudança de concavidade, para identificar possíveis pontos de inflexão. Essa que é a ideia que a gente explora agora. E aí, para explorar isso, eu volto à derivada segunda, vou repetir ela de novo aqui, com y duas linhas, 12x2 menos 12, e agora a partir dessa função nós vamos encontrar os candidatos aí a ponto de inflexão. O que eu faço? Mesma coisa que eu fiz primeiro derivada, eu coloco aqui em evidência, 12, eu coloco aqui, fica x² menos 1, aqui uma diferença de quadrados, também dá para colocar isso de forma mais discreta, então x mais 1, que multiplica x menos 1, e a ideia é para identificar que nós temos dois candidatos, né? O x igual a mais ou menos 1. Então são esses dois elementos que são os candidatos aí a mudanças de ponto de inflexão. Essa é a ideia que a gente quer explorar. Então eu vou construir mais um intervalo. Então um intervalo aqui. Vamos colocar todas as funções envolvidas. O 12 eu não preciso colocar porque é constante, não vai alterar nada. Apenas o x mais 1 e o x menos 1. Coloco o sinal do y duas linhas. E aí a conclusão que você tem. Beleza? Então vamos lá, vamos fazer isso. Então aí você tem x que é menor que menos 1, x maior que menos 1 menor do que 1 e x maior do que 1. São esses três intervalos que a gente tem. Aqui é fácil de analisar se o x é menor que menos 1, por exemplo, menos 2 aqui é negativo, aqui é negativo, menos com menos é mais. Quando a derivada segunda é positiva, significa o quê? Que a concavidade é voltada para cima. Esse é o processo que a gente está identificando. Entre menos 1 e 1 é fácil, você pode escolher o 0. Então aqui vai dar positivo, né? Positivo, negativo. Concavidade, quando a derivada segunda é negativa, significa concavidade voltada para baixo. E com x maior que 1, positivo, 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 concavidade para cima. Então aqui nós identificamos que existem dois pontos de inflexão de fato, em menos 1 e 1, porque
Porque há mudança de concavidade quando a curva passar por esses pontos aí, correto? E aí agora nós vamos para a última parte, que é você construir o gráfico em si. Eu sugiro que quando eu comece a montar os gráficos, vocês retornem com o vídeo, né? Justamente nessas duas formas de montagem de intervalo. A primeira com a derivada primeira e com a derivada segunda, porque naturalmente vocês observam aqui que o quadro não é, né, suficientemente grande para que a gente consiga colocar todas as informações aqui. Então, dá uma retornada no vídeo um pouquinho, uns minutos atrás, e aí você vai identificar como é que nós vamos montar esse cara aqui. Vamos lá. Uma coisa que é sempre interessante, né, vamos voltar para a função original, x a quarta menos 6x², é identificar quais são alguns pontos que nós podemos considerar como referenciais para o lançamento desse gráfico aí, né? A gente pode colocar aqui numa tabela e também identificar os pontos onde ela vai cruzar o eixo, né? Não só quando você lança em x, mas no próprio em termos de y, ou seja, quando ela vai cruzar o x para nós lá. Em outras palavras, olha, quando o y for zero, qual é a posição em x que isso vai acontecer? Ou seja, qual o ponto em x que essa curva vai cruzar? Eu posso resolver essa equaçãozinha, x a quarta menos 6x² igualando a zero. Então aqui eu escrevo x a quarta igual a 6x², passando para a direita. Então o x a quarta aqui, ele vai cancelar essa potência, então vai ficar x ao quadrado igual a 6x². Divisão de potência mesma base, não tem muito mistério. Então daí eu tenho que o meu x, né, aí no caso vai cancelar, vai ficar x ao quadrado apenas igual a 6. Né? Então x vai ser igual a mais ou menos, né, raiz quadrada de 6. Ou seja, ele vai cruzar o eixo x nessas duas posições aqui, ó, raiz quadrada de 6, negativo e positivo. É claro, em módulo é maior que a raiz de 3, então ela vai à esquerda do menos a raiz de 3 cruzar e à direita da raiz de 3. Isso já dá uma importante observação. Bom, nós podemos lançar alguns pontos aqui, alguns pontos simples, como por exemplo x igual a zero, que retorna a zero. Pode lançar alguns dos pontos por onde você vai perceber que há mudança da concavidade, que nós provamos, que é o mais ou menos 1. Aqui eu também posso colocar assim, ó, porque as potências são de expoente par, então é sempre positivo. 1 menos 6, aqui vai ser menos 5. E aí a mesma coisa eu posso fazer com mais ou menos a raiz de 3, ó, porque a potência é expoente par, então ela vai retornar valores positivos. Raiz de 3 a quarta, quando você calcular, vai dar 9. Menos 6 vezes 3, 18, então vai dar menos 9. Pronto. Aqui já é suficiente para a gente montar um gráfico, né? Um gráfico razoavelmente legal para essa curva. Então vamos lá. Então a gente monta um sistema, um eixo cartesiano, né? Do tipo XY. Então, vamos colocar aqui X e Y. É claro, a gente vai fazer um sistema cartesiano bastante rudimentar. Então vamos colocar aqui 1, a raiz de 3, um pouquinho maior, e a raiz de 6, que é um pouquinho maior. A mesma métrica que a gente usa aqui à esquerda, menos 1, né? Menos raiz de 3 e menos a raiz de 6. É isso que a gente tem. E aí nós temos como resultados aqui, vamos fazer de forma proporcional, menos 5, menos 10, certo? E aí é o seguinte, você sabe que em 0 é 0, e aí lá, como eu comentei com vocês, analise os intervalos para identificar o que vai acontecer. Lá na nossa primeira tabela, para a derivada primeira, a função ela tinha um perfil que é decrescente para x menor que menos raiz de 3. Então, menor que menos raiz de 3, ela decrescia, passando aqui, ó, pelo que a gente acabou de perceber, em menos 6. Nós sabemos que em menos raiz de 3 ela retorna menos 9. Vamos colocar aqui, bem próximo aqui, ó. Bate aqui. Em menos 5 aqui, em menos 1 ela retorna menos 5. Aqui é a mesma coisa desse lado, correto? Em menos 1, aqui, ó, retorna. Em raiz de 3 vai ser
praticamente em menos 9 e ela vai cruzar de novo aqui. Então o que acontece? Para menor que menos raiz de 3 ela é decrescente e na segunda tabela, para x menor que menos 1 a concavidade é para cima. Então quando ela desce assim, é decrescente, passa aqui e vem dessa forma. Passou em menos 6 porque é uma das raízes. É decrescente, a concavidade é para cima. Entre menos 3 e 0, ela começa a crescer. Só que a partir de menos 1, essa curva, ela tem uma concavidade o quê? Para baixo. Então ela vai fazer isso aqui, vem, passa aqui, vem, passa aqui, que é esse ponto, vai até 0, que é onde tem, e aí entre menos 1 e 1, que a concavidade é para baixo, ela vai manter, só que olha só, quando x for maior do que 0 e menor do que 3, ela vai decrescer, maior que 0 e menor que 3. Então ela decresce, passa aqui, atinge o ponto mínimo de novo, como nós mostramos lá, e quando x for maior que a raiz de 3, ela volta a crescer. Quando ela é maior que 1, ela volta a ser com concavidade para cima, então ela vai seguindo esse aspecto aqui. Então essa é a formulação gráfica desse exercício. Ou seja, nós montamos, conforme a descrição dos intervalos. Fazendo isso de forma fiel, você tem a reprodução do gráfico aí da maneira como você quer. E aí está finalizado o item A do exercício 4. É isso que nós queríamos. Agora vamos lá para o item B, O item B para a resolução, uma outra função. Nós temos aí para a resolução, Então, 4, item B. Então, o 4, item B, ele dá uma função f igual a 200 mais 8x ao cubo mais x à quarta. Então, uma função algébrica também, mesma coisa, mesmo processo, mesma pegada. Deriva o f'. Constante derivada é 0. Deriva 8x3 dá 24x2 mais 4x3. Derivada aqui do x4. Encontro os pontos onde a derivada é 0. Encontrei. E aí eu faço esse cara aqui, 24x2 mais 4x3 igual a 0. Daqui eu observo que 4 é comum. Então o x2 aqui também pode ser comum. Menor fator. Então, multiplico aqui dá 6 e aqui multiplico por x, igual a 0. Com isso, achei os pontos críticos, que são 2 nesse caso. Então, ela vai zerar quando x for 0 e quando x for igual a menos 6, Quando 6 mais x é igual a 0. Achei esses pontos críticos aí. Primeira coisa agora, primeira providência é montar agora a primeira das tabelas, o intervalo lá para o teste da derivada primeira. Então vamos lá. Então intervalo. Colocamos as duas funções envolvidas, são apenas essas aqui, 4x2 e 6 mais x. Coloco o sinal dessa função e a conclusão que eu tenho acerca dela. É isso. E aqui nós vamos colocar o intervalo para onde essa função está crescendo e decrescendo. Então são dois valores, dois pontos críticos. Então x menor que menos 6, x maior que menos 6 e menor do que 0 e depois o x maior do que 0. São esses intervalos que a gente quer. A primeira coluna aqui é interessante porque como os valores aqui são elevados à base expoente par, independente do que eu colocar, vai ser sempre positivo. Então se você quiser já fazer direto, você pode colocar aqui, que é mais, mais e mais, por conta dessa contribuição. Agora aqui não, aqui já difere.
Se o x for menor que menos 6, por exemplo, menos 7 aqui vai ser negativo. Então, o sinal aqui é negativo, logo a função, conclusão, é decrescente. Então, decresce. X entre menos 6 e 0. Menos 1, por exemplo. Então, aqui vai ser positivo. Positivo. A função é crescente. E quando x for maior que 0, aqui é naturalmente positivo. Positivo, então a função é crescente. Então, se ela tem um ponto, o único ponto que ela tem é de mínimo, que está aqui em menos 6, pelo término da derivada primeira. Decresce e cresce. Ela não tem ponto de máximo, pela análise que nós fizemos aqui. Bom, depois disso, o que eu faço? Derivo a função mais uma vez. Vamos pegar a derivada lá, f' que a gente tinha gerado, que era o 24x2 mais 4x3. E vamos derivar esse cara de novo, esse boneco aqui. Então, derivou, então tem 48x mais 12x2. E aplico os pontos críticos. Se eu quiser, já pensando na próxima tabela, já posso colocar em evidência aqui, ó, o 12, que é comum, o x, que é comum, aí eu tenho 4 e aqui eu tenho o x, beleza? Com isso, vamos apagar essa tabelinha aqui, depois nós vamos voltar a usar ela lá no gráfico, quando nós montarmos. E vamos agora testar os pontos críticos aí, né, que nós geramos. Então, eu tenho o f duas linhas de 0 e o f duas linhas em menos 6. Então, nosso palpite é que o menos 6, de fato, né, seja, né, o ponto crítico de valor mínimo, né? Não, menos 6, isso, menos 6, que ele decresce, cresce e cresce. Então, em 0, o que vai acontecer? Vai zerar. 2 vezes 0, 0. Qualquer coisa, multiplicado por 0 é 0. Então, quanto ao 0, é inconclusivo dizer que nele há uma classificação com máximo mínimo, absoluto. Em menos 6, você tem 4 mais menos 6 dá menos 2. Menos 2. 12 vezes menos 6 dá menos 72. Menos 72 vezes menos 2 dá 144 positivo. Então, dá positivo. Conclusão, derivada segunda positiva indica que esse ponto, de fato, é um ponto de mínimo absoluto. Então, ele é um mínimo ABS aqui para gente. Então, nós já confirmamos aí que o menos 6 é o ponto mais baixo do gráfico dessa curva que nós vamos gerar lá na frente. Feito isso, agora a gente constrói o segundo intervalo para identificar o quê? Mudança de concavidade da nossa curva e a determinação de pontos de inflexão. Então vamos lá. Intervalo. Vamos colocar aí as duas funções envolvidas. Nós já quebramos aqui até para facilitar. Então uma é o 12x. A outra é o 4 mais x. Vem com o sinal da f duas linhas e a conclusão que eu tenho acerca dela. Beleza. Então eu tenho quais valores aí? Olha, aqui ela vai zerar quando x for 0 e quando x for menos 4. Então você tem aí, ó, x menor que menos 4, x maior que menos 4 e menor do que 0, e o x maior do que 0. Essa é que é a ideia. Então daí eu analiso. Se o x for menor que menos 4, por exemplo, menos 5 é negativo, aqui é negativo, sinal positivo. Derivada segunda positiva indica que a concavidade é voltada para onde? Para cima. Entre menos 4 e 0, por exemplo, um menos 3, então é negativo, mas aqui é positivo. Menos, concavidade para baixo. E aí, maior que 0 aqui é positivo, 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 então concavidade é para cima. Então, acabamos de mostrar que sim, existem pontos de inflexão em menos 4 e 0, porque há mudança de concavidade da curva nesses pontos. E aí, da mesma maneira que no anterior, nós vamos montar o gráfico com base nessas informações e identificar como é que é o processo, beleza? Então vamos lá. Então
função original aí, vamos voltar para ela, é f igual a 200 mais 8x ao cubo mais x à quarta. Uma coisa interessante aqui é que diferente do primeiro item, no item A, não é fácil observar o ponto onde ela vai cruzar o eixo em x aqui, você teria que resolver uma equação quarta, né? A ideia é que você lance alguns valores, né, baixos, porque numericamente você tem valores muito altos aqui na função, e através disso você tenta estimar com as informações que a gente já gerou. Então, por exemplo, em 0 aqui, você sabe que ela vai cruzar a f lá em cima, né? E a gente já tem uma ideia do que acontece, porque nós já provamos que em menos 6 é um ponto mínimo, qual é o valor mínimo que ela vai gerar. Outra coisa que nós mencionamos é que sempre é interessante colocar os pontos que nós utilizamos aí na montagem das duas tabelinhas, né? O ponto crítico menos 6 e o menos 4, que é um dos pontos que invoca a mudança de concavidade, além do zero. Tem menos 6, aí você tem que pegar uma calculadora dedicada para isso. Não uma calculadora muito potente, mas já dá para você fazer uma coisa. Estou lançando aí 200, né, mais 8, uma calculadora Cassius tranquila faz isso, menos 6 ao cubo, mais menos 6, não esquece de colocar entre parênteses, hein, elevado à quarta, nos dá menos 232. E para menos 4, é óbvio, vai ter que ser um número maior que menos 232, então 200 mais 8, vamos abrir aqui parênteses, menos 4, eleva isso aqui ao cubo, e aí nós temos mais menos 4, também entre parênteses, elevando a quarta. Fazendo isso vai dar menos 56. Bom, com base nisso daí, já temos uma ideia de como esse gráfico vai ser construído, né? Então vamos lá, vamos fazer um esboço dele. Claro que é um esboço rudimentar, então você tem x e f, vai fazer uma escala aqui em x muito maior, né? Vamos colocar aqui 50, 100, 150 negativo, 200, 250, né? Tudo negativo. E aqui é a mesma coisa, ó, 50, 100, 150, 200, 250. Vamos fazer um pouquinho mais para cá, né, para analisarmos o processo de melhor maneira. E aí nós temos alguns valores, claro, de forma proporcional. Menos 2, menos 4, menos 6, certo? Bom, aí o que a gente tem? Nós vamos agora fazer a mesma coisa que fizemos no anterior. Retorna o vídeo um pouquinho, analisa as duas curvas e identifica o processo. Bom, quando x é menor que menos 6, a função é decrescente. Ela decresce até menos 6, a partir de menos 6 em diante ela vai crescer. Ou seja, em menos 6 ele vai atingir o ponto mínimo, que nós já mostramos lá, que é menos 232. Então a curva ela vai ter, né, um valor mínimo aqui. E durante todo esse intervalo ela vai decrescer. Ela vai decrescer, a partir daqui ela vai crescer. Em 0 ela retorna 200, em menos 4 ela retorna menos 56. Vamos colocar aqui, menos 56. Então nós temos esses pontos. Daí em diante a gente analisa. Quando x é menor que menos 4, a concavidade é para cima, então quando essa curva desce, ela desce assim. Vendo? Vou fazer um desenho um pouquinho mais próximo aqui do ponto, né, para ficar mais fácil. Então quando ela desce assim, até aqui, concavidade voltada para cima, para x menor que menos 4, e decrescente. A partir de menos 6, ela começa a crescer e ela vai passar antes aqui, ó, em menos 4. Entre menos 4 e 0, a concavidade já volta a ser para baixo. Ó, nós já estamos observando aqui, eu já mudei um pouco a concavidade. Ela vai subindo até 200. Em 200, quando x é 0, a concavidade é voltada para baixo. E quando x for maior que 0, a concavidade é para cima. Então ela vai crescendo e vai tendo esse perfil. Então esse gráfico aqui representa de forma, né,
fiel o que nós mostramos na nossa análise, ou seja, para valores menores que menos 6 a função decrescia, a partir de menos 6 em diante ela cresce, com mudança de concavidade em menos 4, que é o ponto de inflexão, e em 0, aqui ó, para baixo para cima, e com os pontos que nós temos aí, beleza? E aí terminamos o exercício 4, um exercício mais longo, e vamos agora para o último exercício dessa lista, que envolve aí, né, um problema de otimização, né? Um problema bem interessante de otimização. Bom, no exercício 5, nós temos o seguinte, eu quero encontrar as dimensões de um retângulo com a maior área que pode ser inscrito em um triângulo equilátero, com lado L, considerando que um dos lados está sobre a base do nosso triângulo. Então, vamos para o exercício 5, o último exercício aí da nossa lista, e a ideia, mais uma vez, passa por você construir uma estrutura geométrica que corresponde ao que o exercício está pedindo. Então, nós vamos pensar aqui num triângulo da forma equilátera e sobre ele vai estar sendo construído um retângulo. Estou aqui com o nosso retângulo, onde uma das bases está sobre o nosso triângulo equilátero e eu quero encontrar as dimensões do retângulo com maior área que pode estar inscrito aqui. A ideia, mais uma vez, também, assim como o desenho da figura, passa por trabalharmos com o conceito de simetria. A ideia é utilizar a simetria da região para que nós possamos fazer as análises necessárias. Então, a primeira providência que eu tomo é pensar o seguinte: eu vou aqui construir uma reta a partir do vértice desse triângulo equilátero e calcular aqui a altura desse nosso triângulo. Com essa observação, eu vou criar duas variáveis. Uma refere-se à metade do lado desse retângulo, que eu vou chamar de x, e a altura, que eu vou chamar de y. Observando dessa região, assim como em outros exercícios, nós vamos trabalhar também com a ideia da semelhança de triângulos, que vai ocorrer em processos como esse. Semelhança de triângulos. E qual é a ideia agora? A ideia é nós extrairmos uma estrutura geométrica dessa seção que nós passamos aqui e analisaremos agora como nossa função vai ser constituída através dessa semelhança de triângulos. Considerando que eu estou trabalhando com um triângulo equilátero de lado L, essa face tem lado L, essa face tem lado L. Como essa reta está dividindo pela metade, esse lado aqui vai ficar com L sobre 2. Então, extraindo essa região, esse triângulo, o que nós temos é algo da seguinte natureza. Então, trabalhando com essa face lateral, eu vou chamar essa estrutura aqui de altura H. Eu sei que esse meu lado é o lado L, e aqui eu tenho que, como eu estou cortando pela metade, é L sobre 2. Daqui eu sei que eu tenho uma dimensão que eu chamei de x, que é a metade do lado da dimensão desse retângulo, está escrito, e a altura que eu vou chamar de y. Então, uma vez que eu extraí essa estrutura, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma propriedade muito famosa que existe em triângulos e retângulos, mais uma vez a gente conhece como teorema de Pitágoras, para obter a relação que me especifica qual é a altura desse triângulo equilátero. É o que a gente vai obter agora. Então daqui, e aí eu vou permanecer ainda com a figura, eu tenho que L ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Então daqui eu tenho que L ao quadrado é igual a H ao quadrado mais L quadrado sobre 4. Daqui eu vou isolar o L em termos do H, então eu tenho que L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4
é igual a h ao quadrado. Então, fazendo as contas aqui, eu tenho que h ao quadrado é igual a 4 vezes 1, 4, menos 1, 3. Então, 3L quadrado sobre 4. E daqui eu consigo extrair a potência e transformá-la numa raiz quadrada. Então, o h ao quadrado aqui vai ficar escrito como sendo 3L quadrado sobre 4, e tudo isso dentro de uma raiz quadrada, ou, se preferir, eleva-se tudo a meio. Daqui, o que eu consigo extrair dentro da raiz quadrada envolve a potência associada à base L, ao lado L, e ao valor 4. Então, daqui eu tenho que a altura do nosso triângulo equilátero é dada pela raiz quadrada de 3, que eu não consigo extrair de lá, vezes L sobre 2. É isso que eu tenho. E uma vez com essa informação, eu vou usar agora a semelhança de triângulos para estabelecer uma relação entre y e x e obter a nossa função, que vai permitir, a partir daí, né, obter a máxima expressão que eu quero para o meu retângulo, usando as técnicas de derivação pelo teste da derivada primeira, correto? Ok, vamos lá. Então, mais uma vez, com uma figura que eu tenho aqui, eu vou estabelecer uma relação e fica muito mais fácil eu descrevê-la de maneira bastante discreta. Vamos pegar o triângulo menor que eu tenho aqui, que tem o lado x, que é a metade do lado daquele retângulo que nós vamos construir, e a altura, que é, na verdade, a diferença, vamos colocar aqui desse lado, entre o h, que nós acabamos de obter, e essa estrutura em y. Então, daqui, o que eu faço agora é obter uma expressão que me permite comparar, por semelhança de triângulos, esse processo. Então, como é que eu faço isso? A relação não é difícil de obter. Eu vou pensar o seguinte, olha, raiz de 3 sobre 2, correto? Raiz de 3 sobre 2L menos y está para x, porque isso? Raiz de 3 sobre 2L é a altura do triângulo que nós acabamos de determinar, menos o y, é essa região que eu tenho, está para x no triângulo menor, assim como a altura do triângulo como um todo, que é raiz de 3 sobre 2 vezes L, está para L sobre 2, que é o triângulo maior que eu tenho aqui. Então, a relação de proporção que eu estou usando nesse processo visa comparar esse triângulo com esse triângulo. É isso que eu estou fazendo. E daqui obter as relações entre x e y. É isso que eu precisava e até o momento mantive essa relação da estrutura da figura para poder resolver o exercício. Então, fazendo isso, podemos agora ir mais adiante escrevendo o seguinte, olha, como eu tenho uma divisão de duas frações, eu repito a primeira, a raiz de 3 sobre 2 vezes L, inverto a operação, a divisão vira uma multiplicação e inverto a operação. Então, L sobre 2 vira 2 sobre L. Daqui eu consigo cancelar L com L, 2 com 2, e eu tenho que a minha expressão original à esquerda, raiz de 3 sobre 2 vezes L, menos y sobre x, vai ser igual agora a raiz quadrada de 3. O que eu faço agora é uma regra de 3, né? Multiplicando na forma cruzada, x pela raiz de 3 e esse restante por 1 aqui embaixo. Ao fazer isso, então eu tenho o seguinte, eu tenho agora raiz de 3 sobre 2 vezes L menos y igual a raiz quadrada de 3 vezes x. Daqui eu vou isolar o y em função do x. E isolando y em função do x, eu tenho que a minha função agora fica escrita como raiz de 3 sobre 2 vezes L menos, na verdade aqui, raiz de 3 sobre 2 vezes L,
menos, porque eu vou passar essa contribuição aqui para a esquerda, menos a raiz de 3 vezes x. É isso que eu tenho no momento. Essa é a nossa função de y em termos de x, correto? Uma vez que eu tenho essa função, e é a partir daí que a gente começa a pensar no processo de encontrar números críticos, eu posso deixar ela de um formato que eu consiga extrair melhor as informações que eu quero. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, olha, o meu y aqui eu posso colocar raiz de 3, correto? Sobre 2 em evidência. Fazendo isso, o que eu tenho aqui entre parênteses é o L dessa expressão, menos duas vezes o valor em x. Porque 2 com 2 cancela, eu retorno para onde eu estava. Quando eu chego nessa expressão, e aqui é interessante observar um processo, é que o que eu quero, no fim, é maximizar a área do retângulo que é interno à estrutura do triângulo que eu criei. Isso quer dizer o seguinte, que a área que eu vou, na verdade, maximizar é a área daquele retângulo que tem como dimensão o quê? A soma das faces superior e inferior. Quando nós dividimos o triângulo equilátero, nós dividimos uma faixa que cortava ele pela metade. Então você tinha uma dimensão x com a próxima face 2x que multiplica y, que é a altura. O que eu faço agora é pegar essa função que nós abrimos aqui e substituiremos aqui, ó, para poder daí ter uma expressão de área mais definida. Então, 2x, vou multiplicar agora por 3 na raiz sobre 2, que multiplica L menos 2x. É isso que eu vou fazer. Sempre lembrando, esse 2x aqui é o fato de eu ter seccionado o meu triângulo equilátero, cortando aqui pela metade a partir do seu vértice superior. E aí eu dividi, né, esse meu triângulo em dois comprimentos de tamanho x e x. Por isso, x e x, 2x multiplicado pela altura vai me representar a área que eu vou precisar maximizar. Bom, uma vez que eu faço isso, agora eu vou aqui trabalhar com a expressão da área, cancelo 2 com 2, vou multiplicar aqui, então a minha área vai ser igual a raiz quadrada de 3 vezes x, que multiplica L menos 2x. Com esse resultado aqui, eu tenho que a minha área agora está em função de uma única variável. Ou seja, eu fiz toda aquela ginástica matemática para poder obter uma expressão de área em termos de uma variável. Para que agora eu consiga aplicar os processos que envolvem a determinação de números críticos e, consequentemente, obter o valor que vai maximizar essa área. Antes de começar a fazer isso, um detalhe importante sobre essa expressão é identificar quais são os limites que eu posso ter para as dimensões para conseguir gerar uma área. Isso é interessante observar, por quê? Porque você já vai ter uma ideia dos valores que você pode trabalhar dentro de um intervalo. Como eu estou mencionando a área de uma região geométrica, é óbvio que eu não posso comentar, não posso pensar em valor negativo, nem zero. Então, um valor que automaticamente você já consegue pensar é quando x for zero, porque x sendo zero vai anular essa área toda. E o outro valor que impede que eu consiga calcular essa área, zerando, é se o que está aqui dentro dos parênteses, no caso, L menos 2x, for igual a zero. Então, se L menos 2x for igual a zero, isso indica que L é igual a 2x, ou seja, que x é igual a L sobre 2. Então, uma coisa eu sei, que a minha área, ela corresponde a dimensões que estão dentro do intervalo, né? Um intervalo aberto, aqui entre 0 e L sobre 2. Ou seja, a dimensão em x que eu procuro é um número que é maior do que 0, porém menor que L sobre 2. Fora desse intervalo eu não consigo obter a área. Então eu já tenho uma ideia. Daqui o que eu posso fazer é multiplicar essa área
Então vamos fazer isso aqui, área é igual a raiz de 3x vezes L menos raiz de 3 vezes 2, ou 2 raiz de 3, vezes x quadrado. Porque x vezes x nós temos aqui x quadrado. Então 2 vezes a raiz de 3 que multiplica x quadrado. E aí sim eu começo a pensar nos métodos que nós aprendemos lá nos testes de derivada. Então eu vou derivar essa função, a linha, a derivada de x é 1, então vai retornar para mim raiz de 3 vezes L, e a derivada de x quadrado, 2x vezes 2, 4x raiz de 3. Eu posso vir até mais, eu posso colocar em evidência aqui a raiz de 3, que ele é comum, vamos reescrevê-la aqui, raiz de 3, aí eu tenho aqui L menos 4x. Uma vez que eu derivo, o que eu preciso fazer agora é encontrar os números críticos, que nesse caso, eles são obtidos quando a nossa derivada é nula, ou seja, quando L menos 4x é igual a zero. Então, o nosso candidato a número crítico aqui é x igual a L sobre 4. Então, é sobre ele que nós faremos a análise agora, trabalhando com aquela nossa tabelinha, mostrando os intervalos onde a função cresce ou decresce. Então, fazendo isso, vamos para o intervalo. Vamos construir aí 3 coluninhas, uma que corresponde ao intervalo, outra que corresponde à nossa função, no qual eu vou trabalhar a derivada, que é aqui a raiz de 3, L menos 4x, e aqui nós já podemos trabalhar com sinal, com a conclusão do processo. Como eu quero maximizar a área, então eu espero que o meu resultado produza o quê? Uma função crescente e decrescente, porque aí eu vou ter um ponto de máximo. E aí, por que é importante ter calculado lá atrás, né, os intervalos onde a área é positiva ou onde ela pode ser negativa e no caso nula? Porque o intervalo aqui já fica mais fácil de ser determinado. Eu já sei que o x tem que ser maior do que zero e menor que o nosso candidato aqui, que é o L sobre 4, e que o x pode ser maior que L sobre 4, porém ele tem que ser menor que L sobre 2. Lembre-se que nós mostramos que se ele sair dessa faixa, você não consegue determinar quando a função vai maximizar. Então aí o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar num número que está entre 0 e 1/4 de L. Então o que é menor que 1/4, por exemplo? 1/8. Nós vamos fazer um teste, trabalhar com x igual aqui a L sobre 8. Se eu jogo aqui na nossa função, L sobre 8, raiz quadrada de 3, eu teria L menos 4 vezes L sobre 8. Fazendo as contas aqui, eu cancelo 4 e o 8, então eu teria raiz de 3 vezes L menos L sobre 2. 1 menos meio dá meio positivo, então você teria raiz de 3 sobre 2 vezes L, o que indicaria um sinal positivo, logo a função cresce. Se eu tenho agora o caso onde x está entre 1/4 e meio, você pode pensar também em números dessa forma. Por exemplo, 2/5. Vamos usar aqui 2/5 de L. Se eu dividir a 0,4 dentro dessa faixa, vamos calcular aqui. A raiz de 3 que multiplica L menos 4 vezes 2/5 de L. Feito isso, eu tenho aqui, ó, raiz de 3 que multiplica L menos 8/5 de L. Ora, se eu fizer as contas aqui, 5 vezes 1, 5, menos 8 menos 3/5, eu teria menos raiz de 3, correto? 3/5 de L. Negativo, logo a função aqui é decrescente. Olha, crescente, decrescente. Conclusão que eu tenho, pelo teste da derivada primeira, que de fato eu tenho um máximo, ou seja, eu tenho de fato um máximo
em x igual a L sobre 4. E com isso eu consigo agora obter as dimensões do meu retângulo. Porque uma vez que lá atrás nós isolamos a função em y e nós identificamos que y é da forma raiz de 3 sobre 2, lembre-se, que multiplicava a L menos 2x. Bom, se x é igual a L sobre 4, isso indica que eu tenho raiz de 3 sobre 2, que multiplica L menos 2 vezes L sobre 4. Uma vez que eu faço isso, cancelo, cancelo, então eu tenho L menos L sobre 2. Executando essa expressão em y agora com raiz de 3 sobre 2, eu tenho ela multiplicada por L menos L sobre 2, que é L sobre 2. Portanto, a dimensão em y é igual a raiz de 3 sobre 4 vezes L. E em x, eu só tenho que tomar um pouco de cuidado, porque x é L sobre 4, na verdade a dimensão em x é o dobro, 2 vezes x, lembra que a gente comentou que foi cortado uma linha, né, vertical a partir do vértice do triângulo equilátero, dividindo pela metade. Então, x aqui é da forma 2 vezes L sobre 4, portanto, a dimensão aí que eu quero é L sobre 2. Então, as dimensões que eu necessito para o nosso triângulo retângulo, triângulo equilátero, de maneira a inscrever um retângulo lá dentro, valores y igual a raiz de 3 sobre 4 vezes L e em x, L sobre 2. E com isso a gente finaliza aí essa nossa lista de revisão e com os exercícios todos discretizados, todos resolvidos. Beleza? Valeu, muito obrigado e é isso aí.